Fala, Doc, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é de introdução ao nervo trigêmeo. A gente vai falar de origem, o trajeto, o gânglio, os ramos, os forames que vão passar esses ramos e também tem alguns macetes. Ou seja, a gente vai passar desde lá do começo, de onde ele sai, né, da origem, até a sua área de inervação. Bom, então o macete, para não esquecer, o nervo trigêmeo ele vai ser o quinto par craniano. Então o macete é trigêmeo. 5. Trigêmeo. E aqui a gente colocou essas duas gêmeas bem famosas para lembrar. Não confunde nunca o trigêmeo com óculo-motor. Óculo-motor é o terceiro par. Trigêmeo não tem nada a ver com 3, é só 3, 2, lembra do 5, tá? Atrás da Camila aí, vai um pouquinho pro lado também. 5 aí, ó. É 5, é quinto par, não confunde, pelo amor de Deus. Trigêmeo não é o terceiro par. Isso aí. Bom, e aqui a gente está mostrando os três ramos do nervo trigêmeo. O V1, né, a gente está mostrando esse V de quinto par. É um algarismo romano. Então, o V1, o primeiro ramo, é o ramo oftálmico. Ele vai em direção aos olhos. O segundo ramo é o ramo maxilar. Ele vai em direção ao osso da maxila, que está aqui. E o terceiro ramo é o ramo mandibular. Ele vai em direção à mandíbula. Então, é V1, o V2 e o V3, que é o primeiro ramo, o segundo ramo e o terceiro ramo. E aqui a gente tem o quinto par, exemplificando isso de V1, V2 e V3, que a gente pode ver nos livros, pode ver nas provas também. Bom, aqui a gente tem os dermátomos do trigêmeo, essas três áreas sensitivas. Então, a parte ali do V1 está inervando essa parte dos olhos mesmo. Aqui, no primeiro ramo, que vai em direção aos olhos. A parte do V2 em direção à maxila e a parte do V3 em direção à mandíbula. Aqui a gente pode notar também que o ramo maxilar, ele pega ali da base do nariz e da arcada superior, então assim a gente não esquece. O primeiro ramo vai em direção aos olhos, é o que está em cima, porque o ramo maxilar está no meio, e o ramo mandibular está na mandíbula aqui mais para baixo, então é o terceiro ramo. Se você decorar que o maxilar pega a base do nariz e metade da boca, que nem tá na imagem ali, É o arco superior? exato, você decora os outros, então é só decorar o maxilar e fechou. Isso aí. Bom, e agora falando um pouco da origem do nervo trigêmeo, a gente deixa uma perguntinha aqui. Olhando aqui os nervos cranianos, você sabe onde está o nervo trigêmeo nessa imagem? Se o professor colocasse essa imagem aqui na prova, saberia dizer? Ou se alguém chega na rua e te pergunta. Bom, então aqui que está a origem do nervo trigêmeo. Então, mais especificamente, ele está na parte lateral da ponte. Isso, lembrando que a ponte é uma das estruturas do tronco encefálico, que é formado pelo MPB, que é o mesencéfalo ponte bulbo. Isso. Então, aqui nessa imagem, a gente já consegue ver uma representação ali dos três ramos, né? A gente consegue perceber ali no ramo trigêmeo. Bom, então antes a gente falou da parte anatômica, a gente vai falar um pouco agora da parte interna do nervo trigêmeo. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue mostrar os núcleos do nervo trigêmeo, seguindo aqui para os seus ramos. E principalmente o que a gente quer mostrar nessa imagem é que aqui, ó, aqui está o núcleo motor, mas é que a parte motora do nervo trigêmeo, ela passa separada do nervo. Como vocês podem ver na imagem, esse roxinho aqui. São dois fios que passam separados. Aí tu pode ir um pouquinho pro lado? Isso. Ali estão os nomes dos outros núcleos, né? São vários. Ele tem o núcleo espinhal, mesencefálico, o maior, o O principal central ali. sensorial, exato. E que nem a Camila falou, o núcleo motor, que é um núcleo da raiz motora que vai inervar os músculos lá da mastigação. Isso. E aqui nessa imagem a gente pode ver também, aqui ó, a parte eferente, a parte motora do nervo trigêmeo. Como mostra ali na imagem, o músculo frontal, o pterigóide, que está mostrando são inervados pela essa parte motora do nervo trigêmeo. E a parte aferente, que traz a parte sensitiva do nervo trigêmeo. Ali que a gente pode ver representado pelos dermótomos. E aqui a gente consegue ver também a origem do nervo trigêmeo. E como dá pra ver na imagem, a parte motora passando ali ó, atrás
do nervo trigêmeo. Bom, e essa imagem aqui é clássica. Se aparecer na prova, você vai conseguir dizer agora qual a origem do nervo trigêmeo. Ali a gente consegue ver a ponte aqui, ó, e aqui é o nervo trigêmeo, na parte lateral da ponte. Essa é uma imagem clássica, tem que saber isso aí. Tem que ver essa imagem e dizer onde é que está o trigêmeo. Pode ignorar todos os outros, mas tem que saber onde está o trigêmeo. Ainda mais se dá odonto. Bom, ó, aqui o nervo trigêmeo. Bom, mas fica a dúvida. O nervo trigêmeo, ele cruza ou não cruza, como alguns outros nervos cranianos? E aí, sabe responder essa? Ó, o nervo trigêmeo, ele não cruza. Mas lembrando também, para não esquecer, o nervo facial, ele também, que também é importante para o odonto, ele cruza. Então, o nervo trigêmeo, ele vai inervar o lado ipsilateral, ou seja, o mesmo lado da sua origem. Então, aqui, como a gente pode ver na imagem, até dá para ver, ele é um nervo bem pequenininho, ele sai da origem e já vai para a área. Como vocês podem ver aqui. Aqui. E ele não cruza. Bom, aqui a gente tem o gânglio trigeminal, que é essa área onde vão se dividir os três ramos. Ele também pode ser chamado de gânglio semilunar, gânglio de Gesser ou gânglio gesseteriano. Então, aqui nessa imagem, como a gente pode ver, ó, o ramo oftálmico, que sai pela fissura orbital superior, o ramo maxilar, que vai em direção à maxila, saindo pelo forame redondo, e o ramo mandibular, que vai em direção à mandíbula, saindo pelo forame oval. E ali no forame oval, a gente também sabe que a parte motora do nervo trigêmeo também vai passar. É importante lembrar que a raiz motora, a parte motora do nervo trigêmeo, ela não passa dentro do gânglio de Gesser. Isso é super importante de saber. Pode ser uma pegadinha na sua prova. Isso. Acho que aqui aparece, ó. Aqui nessa imagem aparece a parte motora não passando dentro do gânglio, mas passando aqui por fora e também emergindo pelo forame. Esse risquinho vermelho aí que ela tá apontando na imagem, bem fininho, isso aí é para ser a raiz motora. Percebe que ela não tá passando junto com o gânglio ali. E também vai emergir pelo mesmo forame. Ó, aqui na imagem a gente também pode ver. E ela tá lá em cima. Bem lá em cima, a raiz motora. Aqui eu não consigo mostrar. Aqui eu vou mostrar com o mouse, ó. Isso aqui. É a raiz motora, né? Então ela passa adjacente, mas não junto. Isso. Bom, mas onde é que fica localizado o gânglio de Gesser? Isso aí pode ser uma pergunta de prova também. Pode. Então, para saber responder, fica na cavidade Meckel ou uma cavidade trigeminal. Você pode pausar aí o vídeo, se quiser ler o que está mais escrito aí, né? A gente colocou algumas informações sobre a cavidade petrosa também. Isso. Bom, e agora para entender, em quais forames e fissuras passam cada um dos ramos do nervo trigêmeo? Ó, agora uma questãozinha. Pausa o vídeo e tenta ligar os pontos. Eu já mencionei anteriormente. Tentem fazer vocês aí. Aqui é a resposta. A resposta, ou seja, o V1 oftálmico, ele vai passar pela fissura orbital superior. O nervo maxilar vai passar pelo forame redondo. O nervo mandibular, né, o ramo mandibular, vai passar pelo forame oval. Bom, e aqui a gente colocou essa imagem do osso esfenoide, em que todos esses forames e a fissura vão estar presentes no osso esfenoide. A gente pode ver a ordem aqui. Primeiro, a fissura orbital superior, o forame redondo e o forame oval. E todos... Ui, aqui e todos localizados ali no osso esfenoide. Então, o osso esfenoide é o importante para você lembrar relacionado ao trigêmeo, porque é por ele que o trigêmeo vai passar, basicamente. Isso. Não veio um susto ali. Bom, e agora fica uma perguntinha. Qual que é esse acidente anatômico? Dos que a gente acabou de mencionar. Bom, a resposta é a fissura orbital superior, por onde vai passar o ramo oftálmico. Então, para lembrar, lembra ramo oftálmico, olho, fissura orbital superior. Lembrando que os outros dois são forames, aí é uma fissura, tá? E daí você pode lembrar disso porque o olho tem esse formato de fissura mesmo, né? O olho ele é mais alongado, assim,
losangular, digamos assim. E daí outra coisa que você pode confundir é fissura orbital, é a superior ou é a inferior? Aí você lembra que aqui nesse caso a gente está falando da mais superior, então é de cima é a fissura orbital superior, porque vão ser três estruturas, e a gente está falando da mais de cima, do olho, ele fica em cima, então lembra que é superior. Isso. Bom, e agora, qual que é esse acidente anatômico? Bom, esse daqui é o forame redondo. Lembra de redondo? Tá no meio, lembra do umbigo. Então, é o nervo maxilar, né? O ramo maxilar passa no forame redondo. E agora, qual que é esse acidente anatômico? Esse é o forame oval, que passa o ramo mandibular. E aqui a gente tem um macete de que oval lembra de ovo. O ovo está embaixo da galinha, que é onde vai passar o ramo mandibular, que está mais embaixo no oval, embaixo da galinha. Então aqui, para gravar, fissura orbital superior, que passa o ramo oftálmico, lembra do olho. E lembra que é fissura. Isso. E os outros são forame. O forame redondo lembra do umbigo, que está no meio, que esse daqui é o do meio. E o forame oval, o ovo embaixo da galinha. Então é o mandibular, mandíbula que está mais para baixo. E aí se você lembra da ordem, né? Fissura orbital superior, forame redondo e forame oval, é só você lembrar também da ordem dos nervos. Então, nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular. Aí tendo a ordem, você tem a ordem dos acidentes anatômicos e dos nervos. Fechou. E aqui a gente só colocou o nervo trigêmeo, né, no gânglio de Gesser, passando pelas suas respectivas fissuras e forames. Aqui a gente pode ver o ramo maxilar passando pela fissura orbital superior, o ramo maxilar passando pelo... Eu tinha falado maxilar sem querer. Não. O oftálmico passando pela fissura orbital superior, o ramo maxilar passando pelo forame redondo e o ramo mandibular passando pelo forame oval. Então é isso. Obrigada, Doc. E até. Só o último aí. Mais um? Fechou. Não esqueça de deixar o seu like Isso, e se inscrever. Por favor, esse vídeo deu muito trabalho. Obrigada, galera. Aí. Cadê o mouse?